Estamos nos posicionando em Brasil através do mercado de opções. Ações e opções estão baratas no Brasil. Não são palavras minhas, é de Stanford Dennis, mais conhecido como Negão do Goldman. Mas, enfim, por que estrangeiro está tão de olho em Brasil e por que o mercado de opções está tão barato? É isso que vou explicar no vídeo e falar sobre como você pode aproveitar esse momento para também surfar oportunidades no mercado brasileiro através de opções. Então, se você está chegando por aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal e colocar o sininho, pois você não vai encontrar conteúdo de opções parecido aqui no mercado brasileiro. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o que significa volatilidade implícita barata e como quem está preparado pode utilizar isso até para ter um poder de multiplicação de parte do capital nesse ciclo que está por vir. Você diz, Egler, você está falando que bolsa vai disparar e volatilidade implícita está baixa, era de comprar. Não sou eu que estou dizendo, é o Dennis. Vejam esse vídeo com seus próprios olhos. When I think about emerging markets, I tend to split it down the middle. China on one side, emerging markets ex-China on the other side. And so I do think if you look at emerging markets ex-China, that also looks very interesting. That tends to be a much more of a dollar and rates-driven trade. I still think a weaker dollar is something that will remain pervasive into the next year, and so I want exposure to that. Even if I go deeper within EM ex-China, I look at Brazil, and it's something that I continue to like. Brazil will be entering into a cutting cycle next year. It has 15% interest rates. It has a potential positive catalyst in an election. And when I think about positioning, global positioning remains light, but given the high rates locally, all of the local investors move to fixed income products. So equities ownership is very, very light there as well. So I continue to like Brazilian equities as well. Eu ainda vou mostrar a segunda parte do vídeo que ele fala das opções e como você utilizar isso aí, mas tem 4 pontos fundamentais da fala do Dennis que me chamam muita atenção. A primeira é que ele espera um dólar ainda fraco em 2026, favorecendo mercados emergentes. Isso favorece o Brasil também. Sai mais dólares dos Estados Unidos e migra para ativos de risco. Um segundo ponto importante que ele fala é que nossa taxa de juros aqui no Brasil está em 15%. E esse ciclo deve começar de corte de taxa de juros a partir do início do ano que vem. Isso também é fato. Um terceiro ponto que ele fala é que a gente tem eleições pela frente. Nada nas eleições é certo. Então você tem o Lula ali, você tem os governadores, Tarcísio, Ratinho correndo por fora, mas com chances de vitória. Então é outro catalisador para o Brasil que pode mudar estruturalmente os preços do nosso mercado, da nossa bolsa. Agora tem um quarto fator que eu vou mostrar na tela para vocês, que é o posicionamento técnico de investidores institucionais no Brasil. Como você tem uma taxa de juros muito alta, investidor brasileiro está fora de bolsa. Então você tem os resgates e institucionais são obrigados a vender ações brasileiras. É só você ver que o fluxo de investidores institucionais está negativo em 41 bilhões de reais no ano. Em contrapartida, o estrangeiro está comprando o Brasil com fluxo positivo no ano de cerca de 24 bilhões de reais e segue entrando. Então, institucional está leve. Ninguém quer saber de bolsa brasileira, pelo menos aqui no Brasil, com taxa de juros a 15. Agora imagina um cenário em que a direita tem chance, um cenário de queda de taxa de juros, vai todo mundo correr para a bolsa e vai faltar papel. Essa é a tese. Mas aí vem a segunda parte do vídeo que é muito importante você entender para poder aproveitar esse possível ciclo para opções. Ele diz que está comprando o Brasil através do mercado de opções porque volatilidade implícita está baixa. Você vai entender isso agora. Argentina Ele fala de is Argentina. in the headlines now. Is Argentina just too far out in the risk curve for an emerging market investor? Depends on how much they enjoy risk. It's not a core position that we have. It is something we monitor, but I think from an access perspective, on the equity side, it's very hard to get. So we have most of our risk concentrated in Brazil. That makes a lot of sense. All right, let's put a bow on it. What's your favorite trade right now? I mentioned Brazilian equities as my favorite long, and I think if you look at Volatilidade implícita, olhar para a volatilidade implícita. No mundo subiu, mas olhe, implied volatility across Brazilian equities, it looks very low. muito baixa a volatilidade implícita. Pega isso aí. Because Brazilian equities aren't very correlated with global equities, the sell-off that we've seen more broadly over the O aumento de volatilidade lá fora não afetou a past few volatilidade weeks, no Brasil. the kind of increased implied vols wasn't as pervasive in Brazil. And so Brazilian implied vols actually look very cheap here, either on an absolute level or relative to global peers. So I would be looking at buying upside calls in Brazilian equities. Essa segunda parte da fala dele a gente pode separar em 2 pontos. A primeira é que a Argentina está meio que fora do radar, eles só olham. Por quê? Porque é um mercado pequeno. Aqui no Brasil tem como estrangeiro entrar com um pouco mais de força. E aí ele fala uma coisa, volatilidade implícita das opções no Brasil está muito baixa, diferente do mundo. E isso é uma oportunidade, então eles
estão se expondo em Brasil através do mercado de opções. Aí você vai entender a importância da volatilidade implícita nesse cenário e como você também pode se aproveitar. Eu já estou falando isso há algum tempo. Quem ouviu está ganhando dinheiro, direcional, volatilidade implícita baixa, poder de multiplicação. Mas nem todo mundo ouve, só ouve quando vem um estrangeiro e fala. Então o negão chega a popcorn, ice cream, aí você ouve. Agora, sobre opções no Brasil, eu posso falar. Escrevi um livro, 256 páginas, sobre isso e vou te explicar como dá para se aproveitar desse momento para surfar com a volatilidade implícita baixa e um direcional. Então, escrevi aqui para o antigo Twitter, o X, e expliquei por que a volatilidade implícita está tão baixa e como utilizar isso da melhor forma. Vou te mostrar primeiro esse gráfico. A IV percentil 1,59, volatilidade das opções de BOV11, 12,51%. O que significa isso aqui? A IV percentil 1,59. Significa dizer que a volatilidade implícita das opções de IBOV11 está mais alta apenas de que 1,59% das amostras do 252 pregões. Vou te dar um exemplo simples do que significa esse percentil. Quando minha esposa estava grávida da minha filhinha, a médica foi com a ultrassom e disse: o percentil da Sofia é 17%. E aí minha esposa: ah, meu Deus, isso é bom ou ruim? Eu disse: amor, deixa que eu explico. Significa dizer que os fetos da mesma idade gestacional, apenas 17% são menores do que a Sofia. Então a Sofia é pequenininha, é baixinha. Então, a mesma coisa, a volatilidade implícita ali, 1,59 significa dizer que apenas 4 pregões a volatilidade esteve menor do que está agora. Então, muito baixa. Eu tenho 20 anos de mercado e eu, sinceramente, nunca vi uma volatilidade implícita tão baixa. E aí, o que acontece? Essa volatilidade implícita baixa deixa as calls e as puts baratas. Você, quando está olhando calls e puts, ou seja, opções de compra ou venda, você não olha o preço em si. Você sabe se ela está gorda ou magra, barata ou cara, pela volatilidade implícita que tem embutida nela, que nada mais é do que a expectativa de variação futura dos preços das ações. É quanto esperam que as ações se valorizem ou desvalorizem. Então, muito baixa, isso deixa as opções baratas. Notem isso aqui, tá? Imagina que você tem uma opção com volatilidade implícita de 12,5%, faltando 10 dias para o vencimento. De BOVA 11 com strike 150 e aqui o preço do ativo. Isso aqui na calculadora de Black-Scholes, você tem um preço da opção 18 centavos. Se tivesse com volatilidade implícita de 20%, coisa que a gente vê, já viu muito aqui no Brasil, inclusive muito mais alta que isso, e é mais ou menos o que o VIX está lá fora, você teria a mesma opção custando 72 centavos. Esse é o impacto da volatilidade implícita. Só que tem uma coisinha que é importantíssima. Diferentemente de um carro, por exemplo, aqui uma Ferrari e um Fusca, quanto mais barato, maior é a potência, maior a velocidade, maior a aceleração, maior a velocidade de multiplicação das opções. Eu explico aqui, quanto menor a volatilidade implícita, maior ela vai se multiplicar. Vocês já viram uma opção que sai, por exemplo, Itaú? A Itaú subiu 1% e a opção subiu 200%? Pois é porque ela estava com baixa volatilidade implícita. Essa baixa volatilidade implícita vai gerar mais gama para as opções, que vai ser justamente a aceleração dessa opção. Então, é sobre isso. Você, para operar mercado de opções, é importante entender isso. Delta, gama, teta, vega, isso eu te ensino aqui no canal, ensino no dia a dia também nos meus grupos free. Mas vamos voltar aqui. Estágios de aceleração, página 197 no meu livro. Mas está aqui o restante da explicação. Quando você tem uma volatilidade implícita baixa, você tem uma fase de aceleração muito forte, porque tem mais gama. A grande sacada é que não só opções de BOVA11 ou de BOV11 estão com volatilidade implícita baixa, ou seja, tem muito gama e potencial explosivo. De ações também, então bancos, Vale, Petrobras, outras empresas, tem uma volatilidade muito baixa. E aí, qualquer movimentação do preço vai fazer a opção certa explodir. Eu até dou exemplos aqui. Teve um exemplo de Vale. Vale subindo 0,88 e tem a opção com vencimento curto subindo 123% no dia, 67% no dia, e assim vai. E aí, tem dois fatores principais para deixar essas opções com muito potencial. Um é a volatilidade implícita. Note esse gráfico presente no meu livro, que quando você tem uma baixa volatilidade implícita, você tem mais gama, ou seja, maior variação do delta e a opção vai ficar explosiva. Quando você tem alta volatilidade, menor a movimentação das opções, porque tem pouco gama. E o segundo fator é o tempo. Então, quanto mais tempo se tem para o vencimento da opção,
menor é o potencial dela, porque ela tem menos gama. Quanto menos tempo, você tem mais gama e aí vai causar essas explosões de preço. Agora tem que ter muito cuidado, porque quanto mais gama, maior também o risco ali associado. Então você tem que saber o que está fazendo. E aí veio para o Brasil o advento das opções semanais. Eu digo, tem um potencial enorme para quem sabe o que está fazendo. Agora, quem não sabe o que está fazendo, vira cassino. Lembrando, gregas, volatilidade implícita, modelo de Black-Scholes e estruturas básicas, é isso que você precisa saber, e aí associado também ao gráfico. Então, concluindo, as falas do Stanford Dennis, mais conhecido como negão do Goldman, só reafirma o que a gente vem falando. Brasil está num momento interessante, pode ter uma inflexão, a gente tem oportunidades direcionais no nosso mercado, além de tudo mais, volatilidade implícita baixa, que significa oportunidade. As oportunidades vêm em momentos de volatilidade implícita baixa com direcionais e não o contrário. Preço das ações baixo, preço das opções baratinho, volatilidade implícita baixa, cenário macro impossível, transição e alocação de estrangeiro em mercados emergentes. Esses são os pontos principais que você realmente tem que saber e tem que se aprofundar. Agora, se você quer entender melhor como funciona esse mercado de opções e usar a teu favor, inclusive esse conceito de volatilidade e estratégias, não se esquece de se inscrever no canal. E eu também tenho um convite especial para você. Entre os dias 10 e 18 de novembro, eu vou fazer a minha mentoria 7 dias com um valor simbólico. Serão cerca de 10 aulas ao vivo com o mercado aberto. Tudo fica gravado por 12 meses numa plataforma para você entender como usar o mercado de opções na real, operando e investindo assim como eu faço no meu dia a dia. Estou cobrando um valor simbólico porque eu quero evitar curioso, evitar esquerdista e evitar quem realmente só vai atrapalhar. Até porque as vagas são limitadas. Tem um grupo de WhatsApp que eu vou trocar ideia durante esses 7 dias com vocês, além das aulas fechadas no Meet. Então, o link está na descrição do vídeo e também no QR Code da tua tela. Vagas limitadas, o convite está feito 10 a 18 de novembro, apenas R$ 249. Realmente, valor simbólico. Simbora, forte abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Mandem para os amigos. Tchau, tchau.